Nosso primeiro encontro. Gosto de me lembrar do som das águas do Rio Jordão quando batiam nas pedras e molhavam os cabelos do Batista. O conheci antes mesmo de ser apresentada ao nosso mestre. E sempre achei aquele lugar um dos mais bonitos do mundo. Antes do mestre, eu não era mulher de sair viajando. Nunca fui à Mesopotâmia e por isso nunca tive a chance de conhecer o rio Eufrates, nem o Tigre. Não sei bem como era o Éden dos antigos. O que sei é que o nosso paraíso terreno era ali onde o Jordão se aproximava do Mar Morto, perto da fortaleza dos essênios, onde João nos batizou a todos e nos ensinou muita coisa importante. E foi ali, naquelas águas santas, que o nosso mestre muito amado foi batizado pelo grande Batista. Dali, da beira do Jordão, começou sua caminhada. Foi no dia em que sentiu a presença do Espírito Santo e percebeu que estava pronto para começar a pregar para o povo. Nunca tive chance de lhe perguntar por que veio logo para Galiléia, sem passar por Jerusalém, onde ficava o templo grandioso reconstruído pelo rei Herodes, onde ficavam muitos pregadores importantes. Talvez quisesse evitar os soldados romanos, pois todos nós os temíamos. Talvez não quisesse estar perto da arca onde diziam que o Senhor morava, pois ele sempre nos deu a entender que o Senhor não morava mais lá. Talvez o mestre não tenha começado sua caminhada por Jerusalém porque já soubesse que iria fazer uma nova aliança e que, ao divulgar ideias tão revolucionárias, provocaria a fúria dos doutores da lei, os homens que se achavam donos de Deus. Todo mundo sabe o quanto ele se incomodava com o covil de ladrões que se criou na entrada do templo. Mas foi só mais tarde que tudo isso explodiu. Quando nos conhecemos, ele já era um incômodo. Só não era procurado como se fosse um inimigo de Roma. Vinha acompanhado de Pedro, Tiago, João, Bartolomeu. Eram muitos discípulos e mais ainda curiosos que se aproximavam para ver o rabino que já era chamado de Salvador. Lucas Evangelista não estava entre nós. Nunca esteve. Verdadeiramente não o conheci, pois estou certa de que ele só veio a saber de nossa história alguns anos depois. Mas, sobre meu primeiro encontro com o mestre, foi a versão de Lucas que prevaleceu. O terceiro evangelista escreveu que Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Disse que os 12 andavam com ele. Não me lembro bem se no dia em que vi aquele rabino enérgico pela primeira vez, eram mesmo 12 homens a seu lado. Entendo que Lucas estivesse falando dos muitos homens que acompanhavam Jesus, e o número 12 sempre teve esse poder, logo depois do 11, da desintegração à completude. Enfim, os 12 meses do ano, as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos. Foi logo depois disso que o evangelista resolveu falar aquelas coisas desagradáveis. Quando lembrou-se de nós, disse que éramos algumas mulheres, não perdeu tempo em contar, e que todas tínhamos sido curadas de espíritos malignos e de doenças. Falou de mim primeiro. Pintou-me como a pior entre as mulheres. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Ora, de onde tirou isso? Lucas não contava mulheres, mas contava demônios. Nunca nos conhecemos. E com tanta precisão. 7 demônios? Quem foi que lhe disse? Conceda-lhe o perdão, meu Deus. Sei que não deveria falar de um homem que as igrejas fizeram santo. Sei disso. Mas veja o outro lado. Não sei nem mesmo se Lucas foi médico, nem sei se acompanhou o apóstolo Paulo. Nenhum deles estava na Galiléia quando conheci o mestre. Só posso pensar que Lucas era um homem de seu tempo e que, como Pedro, não achava que as mulheres merecessem nada além de um 13º lugar. Quando resolveu falar de Joana, esposa daquele procurador romano, e também de Susana, enfim, quando falou de nós, o que disse foi que fazíamos parte de um grupo grande de mulheres e que servíamos ao nosso mestre com aquilo que possuíamos. Não penso que tudo que tínhamos para oferecer eram apenas demônios e bens materiais. Sim, cuidávamos para que ele tivesse água e comida. Assim como Pedro o acolheu em sua casa em Cafarnaum, muitas de nós oferecemos abrigo ao mestre quando ele precisou fugir da multidão voraz. Ninguém jamais se esqueceu do dia em que arrancaram o telhado daquela casinha de pedras para que ele curasse um paraplégico. E nosso mestre temeu pela própria segurança.
precisou encontrar atalhos para evitar a multidão e conversar a sós com o nosso grupo de discípulos. Naqueles momentos, só queria os mais próximos. E nós o protegíamos do jeito que nos era possível, quando a multidão chegava como um rebanho sedento querendo tocar no pastor. Maria Salomé ajudou muito, muito mesmo, depois que seus filhos, José e Tiago, tornaram-se companheiros do mestre. Mulheres tinham funções domésticas em nosso tempo, mas não fomos só isso. E o apoio que dávamos para que Jesus de Nazaré levasse sua mensagem aos vilarejos. Fazíamos menos que os homens? Não creio. As escrituras que ficaram muito tempo escondidas num jarro, aquelas que acharam recentemente no Egito, contaram muito mais sobre nós e sobre nosso verdadeiro papel de discípulas. E foi nesse mesmo jarro que acharam uma cópia do meu evangelho. Olho para trás. Relembro minha vida a seu lado. Tento compreender o que vi e vivi com Jesus. Leio tudo o que escreveram. E agora, mais distante, na perspectiva do tempo, percebo claramente como nosso mestre era enigmático. Não só porque frequentemente falava em parábolas e nos obrigava a interpretá-las, mas também porque muitas vezes parecia se contradizer ou nos surpreendia com uma certa agressividade que nem sempre notávamos em suas mensagens de amor ao próximo. Pedro disse que ele era como um mensageiro do Senhor. Mateus, apóstolo, o comparou a um filósofo, mas Tomé era quem tinha razão, pois, como ele disse, poucos seriam capazes de compreender Jesus. Se fôssemos contar aos outros judeus tudo aquilo que nosso mestre nos dizia, seríamos apedrejados. Pode ter certeza do que estou lhe dizendo, e sairia fogo das pedras, mas aqueles que as atirassem seriam queimados. Tamanha era a força espiritual do nosso mestre. Isso está no livro que o próprio Tomé escreveu, ou que atribuíram a ele, nunca sabemos. Em seu evangelho, Tomé contou que estava relatando as palavras exatas do mestre. E eu ouvi muitas delas, mas não ouvi tudo, ou não me lembro exatamente da mesma forma como Tomé se lembrou. Mas, de novo, para entender o Salvador, muito mais do que absorver literalmente as palavras que ele dizia, era preciso que nos esforçássemos para compreender seus enigmas. Era como se, ao falar, ele exigisse de nós uma interpretação imediata para que continuássemos acompanhando seus ensinamentos, que nem sempre eram como 2 mais 2. Era preciso pensar rápido e com inteligência. Por isso, ele precisou escolher alguns de nós. Ser apóstolo realmente não era para qualquer um, menos para qualquer uma, posso lhe garantir. Devo lhes dar aquilo que nenhum olho viu, nenhum ouvido escutou, nenhuma mão tocou, o que ainda não surgiu no coração humano. Ouvindo palavras como aquelas, nos perguntávamos como seria o fim dos tempos, como seria o reino dos céus. E ele sempre nos obrigava a pensar. Disse que o reino dos céus era como a semente da mostarda. É a menor de todas as sementes, mas quando cai num terreno preparado, ela produz uma planta grande e torna-se um abrigo para os pássaros dos céus. O Senhor sabe. A memória às vezes se turbina, entra nos redemoinhos. Mas agora, refletindo sobre os acontecimentos, parece-me bastante provável que as implicações de Pedro já estivessem latejando na minha cabeça mais do que o sol inclemente, quando perguntei ao mestre o que pensava sobre seus discípulos. São como crianças vivendo num campo que não lhes pertence, ele respondeu. Explicou-me que um dia precisaríamos tirar nossas roupas e devolvê-las ao dono do campo. Devolvê-las ao Senhor, imagino. Quando ele dizia roupas, falava de nossos corpos, daquilo que não levaríamos para o reino dos céus. Compreendi que estávamos vivendo aquela vida à espera do dia em que estaríamos despidos, vendo tudo de cima, compreendendo a pequeneza da existência humana, e de suas arrogâncias e de suas mesquinhezas e de tudo o que se faz quando se pensa apenas nas roupas, esquecendo-se do espírito. Se você não jejuar do mundo, não chegará ao reino, ele nos disse uma vez. E eu acreditei naquilo com todo o meu coração, sempre pensando que deveríamos nos lembrar do maior de seus ensinamentos. Ame seu irmão como a sua própria alma. Mas não pense que tudo o que Jesus nos dizia nos encaminhava diretamente ao Senhor sem que precisássemos fazer esforços, sem um terrível cansaço mental. Não mesmo. Muitas vezes ele dizia coisas que me deixavam inseguras, temendo que tudo o que eu pensava sobre seu grande amor pelos seres humanos não passasse de um sonho da menina de Mágdala, pensando que eu talvez estivesse confusa, sem compreender coisa alguma. Uma vez, lembro-me, ele disse que para entrar no reino dos céus seria preciso que masculino e feminino fossem um só. Nunca compreendi direito e até hoje não compreendo aquelas palavras.
Como assim? Me perguntei em pensamento, sem coragem de demonstrar minha ignorância. Mais tarde, ele voltou ao assunto e disse que a mulher precisa se tornar homem para entrar no reino. Disse isso justamente numa das vezes em que me defendia das implicações de Pedro. Até agora, não sei se eu disse apenas para aplacar a fúria de um apóstolo contra as mulheres, pois na maioria das vezes, seus discursos nos colocavam em pé de igualdade com os homens. Será que Jesus era feminista? Posso dizer com certeza que depois dele, muita coisa mudou para nós. Basta ver que enquanto nosso mestre esteve por perto, Pedro jamais conseguiu me afastar. E ouça o que Pedro disse. Maria deve nos deixar, pois as mulheres não têm valor. Foi assim que Tomé, no evangelho que atribuíram a ele, recordou-se daquele momento. Lembro-me também de como senti tudo isso, um golpe forte em meu ventre. Cheguei a ficar tonta. Talvez fosse o sol no deserto. Talvez fossem espíritos foragidos do Sheol que lançavam suas maldades sobre meus ombros. Talvez houvesse mesmo um inferno com almas que ardiam debaixo de nós e nos invejavam. E jamais